Bem, pessoal, 3 erros mais comuns em pacientes que têm inflamação do nervo ciático, né, a lombociatalgia, que é muito frequente, as pessoas não dão conta quanto isso prejudica elas. Né? Normalmente você tem que entender o seguinte: a dor é um sinal do seu corpo que uma coisa não está legal, né? E no caso da ciática, normalmente é o quê? É uma doença ou do disco, né, a famosa hérnia de disco, ou da parte óssea, das articulações, um osso com o outro, né, os famosos bico de papagaio, as artroses, né, os canais estreitos, que acabam comprimindo essa raiz nervosa. Essa raiz nervosa incomoda, inflama e dá dor, e aí você tem o nervo ciático inflamado. O primeiro erro mais comum do paciente ter ciática, não entender, é que isso não é um problema agudo, é um problema crônico. A dor sim ela é aguda por causa dessa inflamação, a inflamação ela é aguda, o médico vai fazer o tratamento, vai usar as medicações e aquilo vai desinflamar. Só que por que eu digo que o primeiro erro é o paciente não entender que é um problema crônico? Quando a dor passa, ele volta aos hábitos normais que foram que causaram esse problema, né? E esse é o erro mais comum porque a mudança de hábito tem que ser crônica. Da mesma forma que demorou anos até você chegar àquela inflamação ciática, vai demorar muito tempo para você reverter esses problemas. Né? Nem sempre você vai conseguir reverter por completo, mas vai melhorar. E o segundo erro mais comum que eu noto dos pacientes é não focar na mudança de hábito de vida, em especial redução de peso. Redução de peso é um dos impactos, um dos comportamentos que você pode ter que vai causar maior impacto no seu nervo ciático inflamado. Pense o seguinte: chama a coluna por quê? Porque sustenta o nosso corpo. Esse peso está sobre a coluna. Quanto menos peso você tiver, menos sua coluna vai ser sobrecarregada, menos compressão no seu nervo que inflamou. Então é muito importante você entender que para melhorar a coluna, você tem que reduzir o peso. Ah, Júlia, eu estou magro. Aí é diferente, mas na maioria das vezes não é essa a realidade. A maioria da realidade para pacientes com problema de coluna é sobrepeso, obesidade. E vem alguns preconceitos. As pessoas não entendem que a obesidade é uma doença, como outra qualquer. Como qualquer doença, ela precisa sim de tratamento. E esse tratamento muitas vezes vai ser medicamentoso. Então não tenha medo de tomar remédio para a obesidade. Se o seu médico indicou e tem indicação, tome um remédio, porque isso vai melhorar a sua coluna inflamada. Né? O segundo erro mais comum que eu noto em pacientes que têm problema na coluna é muitas vezes fazer atividade física sem orientação. Então você está com problema na coluna, você quer perder peso, começa a correr. Tem que ter cuidado. Isso pode sobrecarregar mais ainda e piorar a sua inflamação do nervo ciático. Então é muito importante você ficar atento a que tipo de atividade. Não só atividade física, atividade laboral. Às vezes até em casa mesmo, a mulher fica varrendo, fica baixando, fica pegando peso, isso pode sobrecarregar. Então tem que ter uma orientação, muitas vezes do fisioterapeuta, sobre suas atividades que você vai fazer. Né? E o terceiro erro mais comum que nos pacientes que têm problema da ciática é o uso abusivo do remédio. Vamos lá, você está com dor, o médico te passa um remédio para dor para desinflamar sua coluna. Desinflama, você sente melhor. Só que, muitas vezes, você não mudou o hábito. A dor vai voltar e você começa a usar crônico aquele remédio. Remédio anti-inflamatório crônico pode prejudicar seu rim, analgésico crônico pode prejudicar seu fígado. E o que acontece? Né? O paciente começa a sentir dor, toma o remédio, a dor vai embora e ele continua tomando direto. Não tome remédio sem orientação médica. Não tome remédio de dor crônico que vai prejudicar seu corpo. Até seu corpo se acostuma com ele e às vezes você vai precisar de dose maior. Então, muito cuidado com esse tipo de comportamento. Espero que tenha ajudado. Abraço.